Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, quando você começa a ler esse livro, você tem uma perspectiva totalmente pessimista da vida. Que a vida não faz sentido, não vale a pena, o trabalho não vale a pena. Mas quando você vai lendo e vai folheando os capítulos e os versículos desse livro, você vai entendendo a ideia de Salomão e aquilo que ele está passando, aquilo que ele está falando. Eclesiastes ou Kohelet no hebraico é alguém que está falando para uma assembleia, para uma plateia, para uma audiência, discussando sobre a vida. Salomão aqui ele já era idoso, ele não era um garoto, ele já era uma pessoa madura. Então ele não fala com o coração, ele fala com a razão. A última exposição que nós fizemos foi os versículos de 1 a 8, aonde Salomão fala sobre o tempo. É Deus que ordena o tempo e tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Então, se você olhar para a vida só pela perspectiva, aqui você vai ter frustrações, decepções, porque a vida não se resume a isso. Parece que não existe nada, não existe Deus, estamos aqui por acaso, estamos aqui vivendo até chegar a morte, e quando chegar a morte acabou, não tem vida eterna, não tem futuro, não tem nada. Os epicureus, os filósofos epicureus, ensinavam isso. Comamos, bebemos e amanhã morreremos. Por quê? A vida termina no túmulo. A vida termina num caixão, numa tumba vazia, solitária e gelada. Mas não é isso que a Escritura ensina. Há uma vida após a morte. Elias, mas eu não creio. Não tem problema. Eu creio, tá? Eu creio que um mundo tão complexo como esse, nada é simples. Uma gota de água não é simples. Uma folha de árvore não é simples. Eu creio em Deus. Eu me curvo diante essa vontade suprema. Para mim, existe o Criador, um Deus que formou os céus, a terra. Quando você olha para o espaço, as leis do espaço, o sol lá fixado, a lua, os planetas. Gente, isso não é obra do nada, isso não existe. Alguém tem que criar. Assim como a terra, você olha para as grandes construções, os maiores países do mundo, a sua economia, as grandes empresas, as grandes corporações, tem alguém por trás que criou, que planejou, que desenhou, que rabiscou, enfim, aquele projeto. Assim é o universo. Teve um design, alguém planejou, alguém construiu isso. Não foi o Big Bang, uma explosão do nada, porque a explosão não gera nada, tá? Caos não provoca ordem, não provoca, né? Se você explodir a sua casa, os blocos não vão juntar um a um e voltar a fazer uma casa perfeita. Não existe isso. Destruição não provoca nada. Destruição não ordena nada. Destruição só traz caos, só traz catástrofes, não traz nada de bom. Então, quem quiser continuar crendo em Big Bang, quem quiser continuar crendo que não existe Deus, que estamos aqui a Deus dará e que a morte é o fim de tudo, né? Eu sinto muito por você, desculpa aí. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Para mim, há uma vida após a morte. Há uma eternidade me aguardando. Eu creio nisso piamente. Eu me curvo diante a soberania do Deus eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Então, Deus fixou, estabeleceu o tempo. Então, aqui, no capítulo 3, Salomão ele manda nós olharmos para três perspectivas. Primeiro, olhar para dentro, ou olhar para o alto. Deus ordena o tempo. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Depois, versículos 9 a 14. Olhar para dentro.
a eternidade em nosso coração. E terceiro, olhar adiante. A morte é certa para todos. Versículos 15 a 22. Versículos 15 a 22. Isso aqui é interessante nós falarmos e salientarmos. Agora, nós iremos falar dos versículos 9 a 14. 9 a 14, aonde Salomão fala sobre a eternidade que Deus colocou no homem, que Deus colocou no nosso coração. Então, o ser humano não conhece, né, o tempo determinado ou seu tempo determinado. Salomão agora, depois de falar do tempo, que tudo há um tempo determinado, ele começa no versículo 9 dizendo: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? É a mesma pergunta, ele volta lá no início, no capítulo 3, versículo 1. Né? É a mesma coisa. Então, Salomão aqui, ele muda seu enfoque e deixa de olhar para a vida para a vida somente, debaixo do sol. Ao considerar a presença de Deus, adquire nova perspectiva. Né? Quando ele repete aqui no versículo 9, a pergunta inicial que eu falei lá no capítulo 1, versículo 3. Será que todo esse trabalho vale mesmo a pena? À luz das novas evidências, Salomão apresenta 3 respostas para essa pergunta. Em primeiro lugar, a primeira resposta: a vida do ser humano é uma dádiva de Deus. Versículo 10. Olha o que ele vai falar no versículo 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ao pensar na nossa labuta diária, nosso trabalho, a vida pode parecer um presente estranho, mas ainda assim é uma dádiva de Deus. Exercitamos-nos na tentativa de explicar os enigmas da vida, mas nem sempre somos bem-sucedidos. Não temos as respostas para todas as perguntas. Se aceitarmos pela fé que a vida é uma dádiva e agradecemos a Deus por ela, teremos uma atitude mais positiva em relação às dificuldades que vão surgindo. Se aceitarmos, queridos, a vida de má vontade como fardo, perderemos as dádivas que forem aparecendo ao longo do caminho. A perspectiva influencia o resultado. Então, quando nós, às vezes, olhamos para o trabalho, né, nós temos, às vezes, esse olhar crítico, esse olhar pessimista que Salomão tinha no começo de Eclesiastes. Né? O trabalho é penoso, é dificultoso. Isso lá no Éden. Deus falou para um homem, para Adão: olha, Adão, você desobedeceu, você pecou, agora do suor do teu rosto tu vai viver. Você vai ter que trabalhar, camarada. Você vai suar, você vai penar, você vai ralar. E de fato isso acontece. Não é fácil você trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol, para sustentar sua família, manter sua família, às vezes passando dificuldade, ganhando um salário muito baixo, né? Pagando aluguel, pagando água, pagando luz, com filho pequeno, situação complicada, a situação econômica do Brasil, né, não está muito boa, a inflação lá em cima, as coisas estão caríssimas, um absurdo. Né? Aqui no Brasil, nós somos roubados todos os dias com esses impostos que nós pagamos e nós não vemos os resultados desses impostos aplicados na saúde, na educação, na segurança. Todos os dias somos surrupiados, todos os dias somos roubados, todos os dias nós somos passados para trás, né? Infelizmente, a corrupção se instaurou, virou uma estrutura no nosso país, é um câncer no nosso país que todo presidente que entra lá não consegue quebrar, infelizmente, se torna uma marionete na mão do sistema. Mas, quando você olha para a perspectiva de Deus, Deus deu essa condição para nós, nos deu saúde, nos deu a força para conseguirmos manter e sustentar a nossa família com o trabalho. Então, em primeiro lugar, a vida do ser humano é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, foi Ele que concedeu. Você nasceu, você está vivo, agradeça a Deus,
dá glória a Ele, porque foi Ele que permitiu que você nascesse e é Ele que está te sustentando. Em segundo lugar, tá? Segundo lugar, a segunda resposta que ele apresenta, né, é a vida do ser humano é ligada à eternidade. Olha o versículo 11, quando ele fala assim, ó, versículo 11: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que é imagem e semelhança? O homem é parecido a Deus em quê? Nas atitudes, nas ações. Você tem poder de tomar decisão. Você pensa, você raciocina, tá? Você fala. O ser humano é o único ser no universo que fala. Animal não fala. Animal age por instinto. O ser humano age pela razão. Isso é imago Dei. Isso é imagem e semelhança de Deus. Você ama, tá? Você tem amigos. Você é uma pessoa dependente. Você depende dos outros. Você depende do seu pai. Você depende da sua mãe, né? Os atributos chamados atributos comunicáveis, né? Que é amar, que é perdoar, né? Que é você ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa carismática, uma pessoa simpática, uma pessoa que faz amizades. Enfim, você tem várias qualidades. Isso é a imagem e semelhança de Deus. O pecado rasurou, o pecado rabiscou, o pecado arranhou, porque o pecado de Adão foi a casca de banana onde toda a humanidade escorregou. Mas a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, né, ela não foi totalmente quebrada, destruída, porque o ser humano, mesmo não conhecendo a Deus, o seu Criador, ele é capaz de praticar o bem, é capaz de fazer o bem, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, a segunda resposta que Salomão dá é que a vida do ser humano é ligada à eternidade, é ligada a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus e recebeu domínio sobre a criação. Ora, Deus não é um administrador? O senso de administrar também está no homem, né? Que você pode usar a palavra política, tá? É administrar, é gerir. E o homem tem esse senso de domínio, de governo, de administração. Só o homem tem isso. Isso aqui é interessante. E, portanto, é diferente do resto da criação. Ele tem a eternidade no coração e é ligado ao céu. Olha só, isso explica porque ninguém, inclusive Salomão, se satisfaz inteiramente com seus empreendimentos e realizações e porque ninguém é capaz de desvendar os enigmas da vida. Salomão, no capítulo 2, no início, ele tenta encontrar a felicidade na bebida, no sexo, nas construções, mas nada disso ele conseguiu achar a felicidade. Ele tinha um vazio, ele queria preencher esse vazio com as mulheres, com o álcool, com as construções, né? Colocar o seu coração em projetos, mas quando acabava tudo aquilo, voltava de novo a depressão, voltava o vazio, voltava a angústia, voltava a tristeza, porque o ser humano tem esse afã de não se sentir satisfeito com nada. E essa satisfação, esse espaço vazio só é encontrado em Deus. Deus cabe, o espaço do vazio só cabe Deus no seu coração. Por isso que Deus traz satisfação, Deus traz alegria. E tem perguntas que Salomão não respondeu, os grandes filósofos da história não respondeu e ninguém vai responder. Os enigmas da vida. Nós temos mais perguntas do que respostas. Mas quando nós olhamos para a eternidade, olhamos que há um Deus eterno e sabemos que nós somos a imagem e semelhança dele, nós entendemos. Mas há um dia
E haverá um dia que nós iremos ter respostas para todas as nossas perguntas. Quando estivermos frente a frente com Ele. Quando o veremos como de fato Ele é. Aí muitas coisas, nós seremos esclarecidos. Então, à luz dessas novas evidências, Salomão ele apresenta aqui 3 respostas para essa pergunta. A primeira está no versículo 10. A vida do ser humano é uma dádiva, é um dom de Deus. O versículo 11. A vida do ser humano é ligada à eternidade. Deus realiza seus propósitos a seu tempo, mas somente quando entrarmos na eternidade começaremos a compreender seu plano como um todo. Não temos respostas para todas as perguntas. E a terceira resposta que ele dá está nos versículos 12 a 14. É que a vida do ser humano pode ser prazerosa no presente, no aqui e agora. Olha os versículos 12 a 14, quando ele vai falar assim, ó: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. É a mesma conclusão que ele faz no capítulo 2, versículos 24 a 26. E essa é a segunda conclusão, né, que ele faz da vida. Das 6 conclusões que ele irá fazer no decorrer dos capítulos, essa é a segunda. Então ele conclui aqui, dizendo, olha, sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Versículo 13. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho. Com todo o trabalho. É dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Para que as pessoas o temam. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Então, nos versículos 9 a 14, Salomão ele faz esse diagnóstico, respondendo, né, dando 3 respostas para as evidências, as novas evidências que ele teve. E é maravilhoso que o pregador, aqui no capítulo 2, versículo 24, né, tendo cuidado de dizer que a capacidade de gozar a vida é um dom de Deus. E aqui ele só repete no versículo 12 e 13 aquilo que ele fala no versículos 24 a 26 do capítulo 2. Gozar a vida é um tema importante em Eclesiastes. E aparece essa expressão gozar a vida em cada uma das 4 sessões do capítulo de 3 a 10. Salomão não está incentivando o hedonismo pagão, a busca do prazer pagão, não, mas sim a prática de gozar as dádivas de Deus como frutos do trabalho, por mais difícil que a vida seja. A vida parece passageira, mas aquilo que Deus faz dura para sempre. De modo que ao viver para Ele e deixar que faça sua vontade, a vida torna-se significativa e viável. Em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, vamos desfrutar aquilo que temos e agradecer a Deus por essas dádivas. Quando o conhecido pregador inglês metodista William Sangster descobriu que tinha atrofia muscular progressiva e que não havia cura, tomou 4 propósitos e os manteve até o fim. Primeiro, não vou me queixar, não vou reclamar. Segundo, não vou manter um lar, né? Não vou manter um lar alegre. Não vou manter um lar alegre. Terceiro, vou contar minhas bênçãos. E quarto, vou tentar transformar esse mal em benefício. Essa é a abordagem da vida, ou de vida que Salomão deseja que usemos. Por mais difíceis às vezes que sejam as situações, por mais difíceis às vezes que seja a vida, os problemas que nós enfrentamos, nós temos que olhar e tirar algo positivo disso, assim como esse pregador inglês William Sangster. Ele viu que não tinha mais solução, que a doença era degenerativa, ele falou, não vou me queixar, eu não vou reclamar. Porém, devemos observar que Salomão não está dizendo, não se preocupe, sorria, o rei não está promovendo a fé na fé, mas sim a fé em Deus. O valor da fé refere-se ao valor de seu objeto.
O maior objeto da fé é Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa confiança. Como é possível a vida ser monótona e sem sentido quando Deus nos fez parte de seu plano eterno? Então, a vida só é monótona, só não tem sentido, tá? Só é correr atrás do vento, segundo Salomão, quando você esquece Deus, quando você tira Deus da jogada, quando você tira Deus da sua vida, quando você tira Deus dos seus planos. Tirando Deus, enterrando Deus na sua vida, a vida não tem sentido, a vida é infeliz, a vida é depressiva, a vida não tem para onde ir, a vida vai terminar no túmulo, a vida vai acabar quando você morrer e ponto final. Então, para alguns, a vida só vai do berço à sepultura. Não existe Deus, não existe eternidade, não existe nada. Tudo acaba-se com a morte. E se você não tem perspectiva da eternidade, não tem perspectiva de Deus, não tem perspectiva que tem um Senhor, um soberano, que criou todas as coisas e que formou todas as coisas, a infelicidade vai bater à sua porta. As situações difíceis irão bater na sua porta. Então, por isso que Salomão ele repete aquilo que ele fala no capítulo 2, versículo 24 a 26. Olha, a vida é difícil, não é fácil, né? Tem gente sorrindo, mas tem gente chorando. Tem gente se abraçando, mas tem gente se afastando. Tem gente plantando e tem gente que não está plantando. Tem gente que está colhendo e tem gente que está passando necessidade. Tem gente que está com fartura, tem gente que não tem nenhum básico para comer. Veja que situações opostas. Né? E quando tem pessoas sorrindo, enquanto tem pessoas lá agora no hospital, vendo o seu filho nascer, tem pessoas nesse exato momento no velório, velando o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, um parente, um amigo. Olha que coisa, como que é a vida, né? Mas devido a tudo isso, essas dificuldades, Salomão fala, não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Aproveite a sua vida, a família, o trabalho, o dinheirinho que você tem, que Deus te deu, né? Através do seu trabalho, para você pagar suas contas, para você sair com sua família, para você se divertir, aproveite. Né? Aí o versículo 13, ele fala, sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus, é dádiva de Deus. Foi Deus que concedeu. E sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Sei que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Para que as pessoas reconheçam que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Essa é a conclusão de Salomão. Olhe para dentro de você. Né? A eternidade está dentro de você, porque você veio do eterno. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.